Beleza, turma? Voltamos aqui com a nossa segunda parte do tutorial. E calma, você não vai precisar preencher nada disso aqui, já está tudo pronto. Eu fiz de um jeito que você vai importar e só vai alterar aqui, ó, esse primeiro node, que é onde a gente vai setar algumas informações. As nossas palavras-chave separadas por vírgulas, então você pode buscar aí 2, 3, 4 nomes de grupos. A nossa URL da Evolution, o nome da instância, a API dessa instância e também uma API do nosso Dataquase para fazer todas as vinculações aí via API, ok? É só isso que você vai preencher e também vai setar aqui o horário que você quer que essa automação rode, né? Eu deixei aqui de 3 em 3 horas, mas você pode colocar aqui minutos, é só você fazer a alteração aí da forma que você precisa, tá? E vamos lá, deixa eu só passar um overview aqui rapidinho do que ela faz e o que isso aqui significa, tá, pessoal? Ela vai pegar todas as informações dos grupos dentro daquela instância que nós configuramos, vai fazer um aggregator, vai filtrar pelas palavras-chave todos os grupos que nós queremos puxar, depois vai splitar isso em lista, né? E aí a gente tem o nosso primeiro loop, é onde ele sincroniza com o nosso CRM Dataquase. Então, se eu tenho um grupo que chama A, nossa lista lá do Dataquase vai também criar um grupo que chama A. E se porventura, futuramente, eu trocar esse nome de A para B, essa lista vai saber de qual grupo nós estamos falando, porque eu criei uma regrinha ali. Vocês vão ver que na descrição vai começar com Remote ID, depois a descrição do grupo, que é por ali que a gente faz essa vinculação. Por que isso, Marcos? Porque eu sei que precisa alterar nome de grupo. Então, assim, a gente tem lá condição do dia tal, aí de repente a gente tem condição de Black Friday. Então, os nomes do grupo vão sendo alterados. Então, eu já pensei nisso de uma forma que vai ficar legal para você e o sistema não entender que é uma lista nova. Então, ele já vai entender que aquela lista pertence àquele Remote ID e ela trocou de nome. Então, ela sabe fazer essa vinculação e vocês não vão ter problemas com isso. Nosso segundo loop aqui, pessoal, ele busca todos os grupos que estão na nossa primeira tabela de grupos. Lembra lá? A gente tem aqui, ó, a tabela de grupos. Então, ele vai buscar todos os grupos que estão aqui. Ele vai buscar todos os membros que pertencem àquele grupo e vai vincular com a tabela participantes. Então, por isso que eu preciso ter duas tabelas aqui. Depois ele faz a comparação, se alguém entrou e se alguém saiu. E coloca isso dentro do banco de dados para que no nosso terceiro nível aqui da automação rode a parte de vinculação. Então ele vai procurar as pessoas que estão pendentes de alguma alteração. Se precisar cadastrar uma lista naquele lead, ele vai cadastrar. E se precisar retirar aquele lead da lista, ele vai retirar aqui. Então, é assim que essa automação vai funcionar, mas vocês não vão precisar alterar nada disso aqui. Eu só queria explicar como que funciona. E aí, a única coisa que vocês vão fazer é alterar aqui esse primeiro node. Mas para isso, pessoal, vocês viram que a gente tem alguns módulos aqui, ó, de API, né, HTTP. A gente tem alguns módulos também do nosso PostGIS lá do Supabase. Então, para isso, nós precisamos primeiramente criar nossas credenciais. E aí, a primeira credencial que nós vamos criar é a credencial do Supabase, certo? Então, ó, a gente está aqui na página inicial do Anywhere2Any, a gente vai cair em Workflow, nós vamos clicar em credenciais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui, ó, nessa setinha para baixo aqui do lado de Create Flow, Workflow, né? E nós vamos criar a nossa credencial. A gente vai procurar por PostGIS. Coloca aí POST, já vai aparecer aqui. Nós vamos selecionar essa credencial. E aqui a gente vai cair já no formulário de cadastramento do nosso Supabase. O que nós vamos precisar fazer? Ó, a gente precisa trazer o host, o nome do nosso database, o nome do usuário, a senha que a gente cadastrou quando a gente criou o projeto e também a questão aqui da porta, que eu acho que já está correta, vocês vão ver. Então, onde eu consigo essas informações, Marcos? Vamos lá. Voltamos lá para dentro do nosso banco de dados. Lá em cima, do lado da nossa hierarquia, a gente tem um botão de Connect. Clicamos aqui. E aí a gente vai cair dentro dessa página. Se o modo não tiver em URI, você vai colocar o modo aqui URI, tá? E aí, primário database, você não mexe em nada. E aqui a gente vai ter o método. O que isso significa? A gente tem vários métodos de conectar com o nosso banco de dados. Só que para essa funcionalidade, para que isso aqui funcione e não dê problemas de conexões, nós vamos usar o modo Session Pooler. Aqui, ó. Meu inglês é muito bom, mas vocês vão entender aí, tudo certo. Nós vamos usar essa aqui, ó, Session Pooler. Por quê? Porque como a gente faz várias requisições do banco de dados, se eu ficar puxando e conectando toda hora, o banco de dados vai derrubar a nossa chamada.
Então, para isso, a gente precisa dessa conexão aqui, que a gente pega uma vez, mantém ela com a gente, faz toda a nossa operação e depois a gente devolve para o banco de dados aquela conexão. Só para explicar de grosso modo aqui como que isso vai funcionar. Então, por isso que a gente precisa dessa aqui, ó. Então, esteja bem atento. Não use a transaction, não use a direct. Use a session polar, aqui, ó, que vai dar tudo certo. Beleza? E aqui já está todas as informações que nós precisamos. Então, ó, lembra lá que eu preciso configurar o host? Vim aqui, copio o host, volto lá na página de credencial, substituo aqui. Volto na página do database, vou procurar aqui, ó, database, ó, copio também, volto lá em credencial, troco aqui o database. Já estava tudo certo, né, que a gente não alterou em nada, mas voltamos lá, vamos pegar o nosso user, aqui, ó, user, copiamos ele, voltamos lá em credenciais e substituímos ali o nome do usuário. Aí a gente cai na senha. A senha é aquela que a gente já colocou para cadastrar o banco de dados. Eu vou lembrar aqui de cabeça e você vai ter que lembrar da sua. Se você gravou aí, salvou em algum lugar, pega de lá e coloca a senha aqui. E a nossa porta, qual que é a nossa porta da Session Polar aqui, ó? Então, ó, 5432, já tá certinho, ó. 5432. Se vier outro número de porta aqui, substitui, coloca 5432 que vai dar tudo certo. Finalizou aqui, ó, esse cadastramento, a gente aperta em Save. Ele vai testar a conexão e já vai nos trazer a Connect testada com sucesso. Se aparecer um vermelhinho ou aparecer um amarelo, qualquer outra coisa, tá errado. Verifica aqui todos os dados novamente, verifica lá dentro do Supabase também e preenche novamente tudo certinho que ele precisa dar esse connection testado aqui, ó, com sucesso. Depois disso, a gente vai trocar o nome aqui também, ó. Vamos colocar aqui, ó, Postgres CRM Database, para a gente saber em qual conexão que a gente está mexendo. Dá um save de novo, ele vai testar de novo. Nós finalizamos aqui, fechamos. E nossa conexão com o Database CRM já está tudo certo, beleza? Depois, pessoal, voltamos lá para o workflow. Provavelmente, quando vocês fazerem a importação desse template, vai vir tudo vermelho. Todas as conexões caída, tá? O meu não deu vermelho porque eu já tinha outras conexões. Mas é o que tu vai fazer? Você vai abrir node por node. Vai abrir node por node aqui desse PostgreSQL e vai escolher o Postgres CRM Database. Volta lá de novo, vai no próximo e escolhe o Postgres CRM Database. Garanta que você está conectando no banco correto, pessoal, porque senão vai dar erro e a automação não vai funcionar. Abre todos, verifica, vê se está com a conexão correta. E é importante também, pessoal, não mexer em nada aqui embaixo. Na hora que você trocar a conexão, ele vai já ler, ele vai identificar que está tudo certo e ele já vai mapear conforme vocês precisam. Mas não mexam em nenhuma configuração aqui, porque senão a automação vai quebrar e aí vai dar ruim. Pronto. Feito isso, dá um save aqui e nossos bancos de dados, nossas conexões já estão prontas, já estão conectadas. O que nós vamos precisar agora? Preencher aquele primeiro set lá, ó. Qual que vai ser a palavra-chave? Qual vai ser os grupos que você vai querer trazer? Então eu tenho aqui uma ideia. Eu tenho bastante grupos com o nome 21, que são os desafios que a gente tem. Vou dar um vírgula. Eu tenho bastante grupo com o nome de uma imersão que a gente tem aqui também. E eu também tenho um grupo, que é meu interno, chamado lembrete. Vou deixar ele aqui. Então eu quero trazer todos os usuários deste grupo aqui, ó. Eu vou tirar o confronto, porque o confronto é muito. Vou colocar aqui código, que a gente vai achar um grupo lá chamado códigos. Ou seja, vamos trazer todos que tem o 121, todos que tem código e tem dos que tem lembrete. A URL da Evolution, o que vocês vão fazer, pessoal? Nós vamos lá na nossa Evolution e vamos copiar aqui, ó, do host para trás. Ele vai vir ali com aquela barrinha. Nós vamos tirar depois. Então voltamos lá a nossa automação, nós vamos substituir aqui, ó, Evolution URL pela nossa URL aqui da Evolution, com HTTP também, tá, gente? E aí voltamos lá na nossa Evolution novamente, eu quero usar essa instância aqui, eu vou copiar o nome desta instância. Voltamos lá no nosso N8N e copiando o nome da instância. Eu vou precisar da API Key. Então, para eu pegar a API Key, eu preciso que está dentro da instância que eu quero e aperto aqui, ó, copiado para a área de transferência API Key. Volto lá no N8N
e vou substituir aqui, ó, minha API Key. E a mesma coisa no Data Crazy. Se você não tem uma chave API ainda, ou se você está no modo Starter, isso aqui não vai funcionar. Você precisa estar no Essentials ou no Pro para que seja liberada a chave API. Então, fique ciente disso, faça o seu upgrade aí para dar tudo certo essa parada aqui. Então, o que nós vamos precisar fazer? Ó? Vamos lá em configurações, chaves de API e vamos gerar uma nova. Vou colocar aqui N8N tutorial. Que aí depois eu vou apagar. Se eu não quiser que ela expire, eu deixo em branco. Se eu quiser que ela expire, eu seleciono uma data. Tá? Gerar chave. Pronto, ele gerou uma chave aqui para mim, copio essa chave e dou um concluir. Gente, tome muito cuidado, não deixe isso aqui exposto, porque essa chave API, ela dá portas abertas para você executar qualquer coisa aí dentro do CRM, pelo amor de Deus, não deixe isso aqui exposto. Então, ó, nós vamos copiar do espaço depois do better até para frente, ó, apago isso aqui, então vai ter esse better aqui, espaço, e aí eu colo a minha chave API. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Beleza, terminou de colocar a palavra-chave, o URL da Evolution, o nome da instância, a API da Evolution e a API do Data Crazy, eu posso voltar e dar um save aqui, ó. Pronto, minha automação já está pronta para ser executada. Se eu vim aqui e colocar para executar um teste, ela vai começar e nós já vamos visualizar aqui em listas esse processo acontecendo. Vamos esperar só mais um pouquinho aqui, ó, que ela está buscando os grupos. Como eu tenho ali uns 200 grupos nessa conexão, vai demorar um pouco. Normal. Se você tiver mais de 100 aí, vai demorar um pouco aqui. Então, cada execução, ó lá, ó, já passou aqui, ó, cada execução pode demorar um pouco. Se eu dar um F5 aqui nas minhas listas, você já vai ver que elas já vão estar sendo sincronizadas. Olha que legal. Já veio todos os grupos, mas ainda está zerado. Se a gente volta aqui, ó, ele está ainda passando por todo o processo de cadastramento de listas. Após ele terminar essa etapa, ele vai começar a pegar todos os membros que faltam sincronizar. Vamos esperar um pouquinho. Voltando aqui, pessoal, os grupos de baixo já começou a popular, ó. Um lead aqui, 5 leads aqui. Ah, e detalhe, eu configurei ele para não pegar os admin. Então não faz sentido você enviar um disparo para um admin. Então eu já configurei ele para retirar os admins, ele só vai trazer aqui quem não é admin. E aí eu quero mostrar para vocês também essa etapa aqui, ó. Os grupos já foram populados, os nomes dos grupos, e também ele já me trouxe aqui o ID da lista que está salvo lá no CRM. E na aba de participantes, eu já tenho aqui, ó, todas as informações de todos os participantes, e todos que estão pendentes e todos que estão sendo sincronizados. Ou seja, todos esses que estão pendentes, eles estão passando para aquela terceira etapa da automação, onde vai fazer o cadastramento. Finalizado aqui todo o processo, a primeira vai demorar. Então, deixa executando. Se dá um errinho, volta de novo, executa novamente. Por quê? Porque a gente vai executar tudo do zero. Ou seja, olha aqui, ó, eu tinha 731 leads para ser criado e outros 31 para ser atualizado. Ou seja, demorou pra caramba. Deu 22 minutos aqui de sincronização. Mas os próximos, vocês vão ver que não vai ser demorado. Então, já de dica, coloca um grupo apenas, executa ele, deixa ele sincronizar, depois você coloca outro nome de outro grupo, executa, deixa sincronizando, vai devagar. Não faz que nem eu fiz aqui de colocar 3 nomes de grupo e de repente trazer... Foram quantos grupos que ele trouxe? Enquanto tá rodando ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos. Foram mais de 700 leads cadastrados. Ou seja, vai demorar um pouco. Mas a partir do segundo você já vai ver que esse tempo vai ser bem menor, porque ele só vai executar para aqueles que verdadeiramente precisam ser sincronizados, tá bom? Executando ainda, como vocês podem ver. Eu vou esperar aqui finalizar. Mas é isso. Apenas configurar esse primeiro node aqui, ó. Colocou as suas informações, colocou a API Key, colocou ali a API do Data Crazy, executou, já era. Define o tempo aqui, ó, no scheduler, de quanto tempo que você quer que ele refaça esse processo. Ah, Marcos, eu quero de 2 em 2 horas, então coloca lá de 2 em 2 horas. Ah, Marcos, eu quero de 3 em 3.
coloca lá de 3 em 3. A automação acabou de finalizar, como o resultado prometido tá aqui, ó, todos os grupos com aqueles código, o nome que eu coloquei, que eu setei lá na automação. Trouxe aqui todos os leads, como você pode ver, já tá tudo preenchido. Então, pessoal, a partir do momento que eu clico aqui, ó, em cada link desses aqui, vai mostrar todos os leads desse grupo. Então, aí você pode executar uma automação manual, enviar um disparo, enviar um informativo. O que você vai fazer com essa lista aí é com vocês. Vou fazer mais uma vez, executar a automação novamente, com os mesmos dados, as mesmas informações, e vamos ver quanto tempo que isso vai demorar para ela executar. Como eu falei para vocês, a primeira vez ela vai ser demorada, né? Trouxe mais de 1000 leads ali para dentro do CRM, cadastrando, colocando lista. Então a gente não tem como fazer com que isso seja mais rápido. Mas a partir da segunda alteração, vocês vão ver que as coisas vão fluir bem mais rápido. Olha lá, tá retirando uma pessoa que saiu do grupo, e isso sincronizando com o nosso banco de dados. Aí você pode até me perguntar, e se eu quiser mandar uma mensagem para essa pessoa que saiu do grupo ou a pessoa que acabou de entrar no grupo? O que você vai fazer é o seguinte, tá vendo esse espaço aqui, ó, entre o atualizar o lead e o sincronizar no banco de dados? Adicionar o lead à lista e o sincronizar o banco de dados. Aqui vai ser o local onde você vai colocar um HTTP, aí você pode enviar mensagem direta por API, ou você pode fazer uma automação que vai receber ali dentro do webhook do sistema as informações desse lead, para que seja enviada a mensagem de boas-vindas ou a mensagem de despedida aqui, conforme o que você precisa. Esse vai ser o ponto, antes da sincronização do banco de dados e depois da atualização do lead. Você colocando aqui um webhook, já consegue disparar essas mensagens de boas-vindas e mensagens de despedida para os seus leads. Beleza, pessoal? Ó, vou mostrar novamente para vocês, os valores estão sendo atualizados aqui na lista. Olha lá, ó, tinha 545, já desceu para 537, saiu um bocadinho de pessoas aqui desse grupo. E é isso que é a automação em si. Deixei o mais simples e o mais fácil possível para você só pulgar, implementar e já ter os seus grupos aí sincronizados com as listas lá do CRM. E é isso, pessoal, automação finalizada, tutorial também entregue. E se você tiver qualquer dúvida ou surgiu alguma dúvida durante esse processo aqui, eu vou estar lá na comunidade, pode me procurar lá pelo nickname Marcos Miranda, tá lá disponível para responder vocês. Se você viu esses vídeos aqui, achou, nossa, isso aqui é bem legal, além das funcionalidades que o CRM traz, você também quer ter essa gestão dos grupos de WhatsApp, vou deixar o link aqui para você testar durante 2 dias de forma gratuita o CRM, e também o link das automações para você fazer o download e implementar em segundos. Beleza, pessoal? Tamo junto, fechou e até o próximo tutorial.